orbit. O foguete lunar do Sistema de Lançamento Espacial da NASA, cujo lançamento foi atrasado por vazamentos de combustível, falhas aleatórias e, por causa de um furacão que se aproximava, voltou para sua plataforma de lançamento na semana passada para outra tentativa de iniciar o voo inaugural não pilotado e muitas vezes atrasado do programa Artemis. Sabe-se que a NASA planeja lançar uma espaçonave não tripulada como parte da missão Artemis I. A última missão tripulada à Lua foi Apollo 17, que ocorreu entre 7 e 19 de dezembro de 1972. Foi uma missão de 12 dias e quebrou vários recordes, como a caminhada espacial mais longa, o pouso lunar mais longo e as maiores amostras lunares trazidas de volta para a Terra. A breve história de nossa primeira passagem pela Lua começa em 1962, com o discurso histórico do então presidente John F. Kennedy. A corrida para pousar humanos na Lua foi anunciada por ele em um anúncio público no Rice Stadium em Houston, Texas. O discurso agora é conhecido como o discurso Nós Escolhemos Ir à Lua. Nele, Kennedy mencionou seu compromisso de fazer um humano andar na Lua até o final da década. E isso será feito na década de 60. Pode ser feito enquanto alguns de vocês ainda estão aqui na escola nesta faculdade e universidade. Será feito durante o mandato de algumas das pessoas que estão aqui a esta plataforma. Mas será feito. E será feito antes do final desta década. Quando o pouso na Lua ocorreu 7 anos depois, em 1969, o objetivo de Kennedy havia sido alcançado e seu prazo cumprido. No entanto, com o objetivo alcançado, a NASA enfrentou grandes cortes de financiamento e severas reações adversas, tornando insustentável o futuro das missões Apollo. Originalmente, haviam 20 missões Apollo planejadas, mas as missões tecnológicas e baseadas em pesquisa não foram consideradas tão importantes quanto a própria realização do pouso na Lua, e as 3 missões finais foram canceladas. O impacto social e global da missão Apollo 11 de pouso na Lua em julho de 1969 foi enorme. O que se seguiu foram outras 6 viagens à rocha maciça. Apenas uma dessas missões falhou e um total de 12 homens atravessou a superfície da Lua. 2 anos antes da última missão tripulada à Lua, Apollo 17, ocorrer em dezembro de 1972, foi anunciado que todas as outras viagens à Lua haviam sido canceladas. A maior razão tinha a ver com o financiamento. Não havia como negar que era ridiculamente caro. O custo total do programa Apollo, que decorreu de 1960 a 1973, custou aos Estados Unidos colossais 25,8 bilhões de dólares. Ajustado pela inflação, esse número chega a impressionantes 257 bilhões de dólares. Depois, havia a questão do enfraquecimento do entusiasmo pelo programa. Frequentemente, o objeto ou tópico do fascínio humano tende a mudar. Nós tendemos a superar as coisas muito rapidamente, e ir constantemente à Lua não parecia o desafio louco que era para a missão Apollo 11, uma vez que a fizemos várias vezes. Mas, meia década depois, os seres humanos voltarão a pisar na Lua em breve, se tudo seguir o caminho da NASA. Se tudo correr como planejado, uma futura missão poderá levar astronautas à Lua em 2025. Vários fatores estão agora levando a NASA a levar os astronautas de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Um deles é um desejo de longa data de levar seres humanos a Marte. As missões Artemis testarão parte da tecnologia e logística necessárias para desembarcar humanos no planeta vermelho. Se o futuro da humanidade está de fato se espalhando pelo sistema solar, então, logisticamente, a primeira parada deve ser nosso próprio satélite, a Lua. A corrida espacial é um dos momentos de maior orgulho da história americana. Mas era prático? Havia alguma razão para irmos à Lua além do fato de que foi uma realização surpreendente? Provavelmente não, mas nossa espécie encontrou uma maneira de sair do planeta em que fomos colocados e pousar uma embarcação habilmente trabalhada na gigantesca rocha flutuante noturna que observávamos há cerca de 300 mil anos. Falando em luas, vamos falar de outra lua que chamou a atenção nos últimos anos. A lua de Júpiter Io. Cerca de 40 anos atrás, a icônica sonda Voyager 1 da NASA passou por Júpiter. E enquanto voava pelas grandes luas de Júpiter, encontrou algo incrível, mas aterrorizante. Ela encontrou Io, o objeto celeste com o nome mais curto do universo. É também uma das mais peculiares, e não é porque se assemelha a uma pizza com anchovas.
Esta pequena lua de Júpiter é feroz, e você está prestes a aprender o porquê. A atmosfera de Io é um mundo vulcânico de extremos bizarros. Não passa um dia sem que eu tenha um acesso de raiva. Está cheio de lagos de lava, rochas liquefeitas e gelo sulfúrico. Io é um mistério mesmo depois de todos esses anos. Imprevisível, instável, impulsivo. E um de seus maiores mistérios são suas estranhas emissões de rádio. Nos últimos tempos, a espaçonave Juno da NASA foi presenteada com um show privado das emissões de rádio de Io. Você pode ouvi-lo aqui. É uma descoberta fascinante porque esses sinais de rádio vêm de um satélite celestial. Essa distinção encorajou os pesquisadores a aprender mais sobre o que desencadeou as estranhas ondas de rádio. Muitos até especularam se Io é uma máquina de energia mágica. Basicamente, Io é uma máquina. Resposta simples, mas não totalmente verdadeira. Ela deve essa capacidade de emitir sinais de rádio para seu planeta hospedeiro Júpiter. Júpiter, entre todos os planetas do nosso sistema solar, é conhecido por ter o maior e mais poderoso campo magnético. Ele se estende tanto que algumas das luas do planeta orbitam dentro dele. Io é a lua mais próxima do planeta e está presa em um chamado cabo de guerra gravitacional entre Júpiter e duas outras grandes luas, Europa e Ganimedes. Posteriormente, isso leva a um aquecimento extremo e erupções vulcânicas. A superfície de Io é salpicada de centenas de vulcões, alguns expelindo plumas sulfurosas a centenas de quilômetros de altura. Isso é um produto do poder de Júpiter. Imagine ser um corpo celeste tão volumoso que sua mera existência causa uma atividade geológica drástica em objetos próximos. Embora Io tenha apenas o tamanho da Lua da Terra, ainda tem um enorme impacto em Júpiter. Como vimos anteriormente, Io estando mais próximo de Júpiter, atravessa o poderoso campo magnético de Júpiter. Isso literalmente transforma Io em um gerador elétrico. Io tem a capacidade de desenvolver 400 mil volts em si mesmo e criar 3 milhões de amperes de corrente elétrica. Isso então retorna ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter e causa tempestades de raios na atmosfera superior de Júpiter. Io orbita dentro das linhas de campo mais ferozes da magnetosfera de Júpiter, com um ambiente de radiação fora da escala. O nível de radiação da superfície de Io é de 3.600 rem por dia, 5 vezes a dose letal humana. À medida que Júpiter gira, as forças magnéticas retiram cerca de 1 tonelada do material de Io a cada segundo. O material torna-se ionizado e forma uma nuvem de radiação em forma de rosquinha chamada tório de plasma. Alguns dos íons são puxados para a atmosfera superior de Júpiter e criam auroras. Os elétrons de Io capturados no campo magnético aceleram em direção aos polos de Júpiter e, ao longo do caminho, geram emissões de rádio. Se localizado no local correto, o instrumento de ondas de Juno pode captar essas ondas de rádio. Os dados coletados até agora foram analisados para entender a fonte exata das emissões de rádio de dentro do campo magnético de Júpiter. A conclusão da equipe de pesquisa foi que as ondas de rádio provavelmente vieram de um espaço cônico onde as condições eram ótimas, força de campo magnético perfeita e densidade perfeita de elétrons. Como a emissão é semelhante a um sinal de farol, a espaçonave o capta apenas quando a luz incide sobre a espaçonave. E juntos, Júpiter e Io se tornam uma espécie de máquina, essencialmente um pulsar. Aquele que é o mais próximo de nós. As emissões de rádio de Io captadas pela sonda Juno da NASA abrirão o caminho para aprendermos mais sobre Júpiter, bem como seu estado como gigante gasoso. Orbit.